Endometriose. A endometriose é uma das doenças mais estudadas em ginecologia nos últimos anos. Muitas dúvidas se tem a respeito dessa doença. Qual a sua causa, qual o melhor tipo de tratamento, se tem influência na fertilidade da mulher. 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva têm endometriose. Mais de 5 milhões de brasileiras têm endometriose. Mas o que é endometriose? É a presença do tecido funcional semelhante ao endométrio, ou seja, aquele forro interno do útero que se forma todos os meses. E esse tecido, ele vem para fora da cavidade uterina e cai dentro da mulher, atrás do útero, em cima dos ovários, pode também cair em cima do intestino. E esse tecido, em algumas mulheres, vai se implantar. E esse tecido tem todas as características funcionais do tecido localizado dentro do útero. Então, quando você está na época da sua menstruação, esse tecido também recebe a ação dos hormônios. Quando você menstrua, esse tecido também menstrua. Então, esse tecido dentro de você vai causar processos inflamatórios. A menstruação retrógrada explica o que nós acabamos de falar. É uma menstruação que cai dentro da mulher através das trompas, todos os meses. Ao menstruar, você também pode apresentar o sangramento para dentro de você através das trompas. O sangue, como eu falei, fica por trás do útero, em cima dos ovários, no meio do intestino, onde leva a processo inflamatório. E esse processo inflamatório concorre para o aparecimento das aderências. Então, mulher com endometriose são mulheres que têm aderências, seja aderências leves, sejam aderências fixas. Endometriose é uma doença ruim? Endometriose é câncer? Não. Mas atentem bem. Apesar de não ser um tecido infeccioso e raramente malignizar, a endometriose apresenta um crescimento, uma infiltração e uma disseminação muito semelhante ao tecido do mal, ao tecido maligno. E apresenta também uma resposta semelhante à inflamação, com formação de aderências e fibrose. E a infertilidade? Sua importância está no fato da endometriose incidir sobre 5 a 15% das mulheres em idade fértil, fazendo com que essas mulheres sejam inférteis. 30 a 50% das mulheres com endometriose têm dificuldade a engravidar, tornando-se inférteis. A endometriose ela pode ser superficial, ela pode ser ovariana e ela pode ser profunda. A superficial é caracterizada por lesões espalhadas na superfície do interior do abdômen. Atentem à seta sinalizando um foco de endometriose. Já a endometriose ovariana, ela é caracterizada por cistos ovarianos de conteúdo espesso, contornos regulares, com debris. A coloração do conteúdo desse cisto parece muito com chocolate. E esse cisto alcança grandes dimensões. Nós temos duas imagens. A imagem de cima é uma imagem obtida pela ultrassonografia.
Observem o útero com endometriose, essa área escura, com esses pontos brancos que são chamados de debris. E na imagem de baixo, uma peça cirúrgica, um ovário retirado de uma mulher com endometriose, e observem o conteúdo desse ovário, que assemelha-se muito a um chocolate. A endometriose profunda é aquela que está bem profundamente localizado na pelve da mulher portadora. É uma lesão infiltrante por mais de 5 milímetros de espessura, que pode estar no revestimento externo da cavidade abdominal, chamado peritônio, mas pode também estar implantado no intestino, na bexiga e no ureter. A imagem sinaliza essa área escura, que é a endometriose intestinal. Uma das características da endometriose é que o seu diagnóstico, na maioria das vezes, é atrasado. Aproximadamente 10 anos e 4 meses é o atraso. E dentro das prováveis causas desse atraso é o seu diagnóstico errado. Muitas mulheres vão ao seu médico e seu médico não pensa em endometriose. Ele pensa sim em algumas doenças que são valorizadas quando essas mulheres chegam com queixas de dores, cólicas menstruais. Pensa-se logo na doença inflamatória pélvica, a DIP, na bexiga hiperativa, na infertilidade sem causa aparente, a ISCA, na síndrome do intestino irritável, na dor pélvica associada ao estresse e intolerância à lactose. Só não se pensa em endometriose. Daí o seu diagnóstico ser atrasado. O diagnóstico da endometriose, algumas considerações devem ser levadas. Primeiro, a queixa clínica da paciente. Ela refere uma dor debilitante, incomodativa, que é responsável por constantes visitas nas emergências. Doutor, todos os meses eu tenho que ir para a emergência. Doutor, todos os meses eu tenho que levar minha filha para a emergência. Dor ao ato sexual, distensão abdominal, são mulheres que referem com frequência que a sua barriga está crescendo, que ela se sente incomodativa, que em determinado momento a sua roupa está mais apertada. Na endometriose profunda, dor ao defecar. E na endometriose de bexiga é frequente a dor de urina. Essas mulheres são tratadas frequentemente como portadoras de inflamações da bexiga, de infecção urinária. Porém, elas têm uma endometriose que está sendo postergada em seu diagnóstico. Tem que pensar sempre na possibilidade da endometriose da bexiga. Existe um perfil delineado para as mulheres que poderão ser portadoras de endometriose. Estudo feito em um número grande de mulheres portadoras de endometriose e observou-se alguns dados que determinam um perfil de uma mulher que provavelmente tem endometriose. Aquela mulher que iniciou menstruação muito cedo, menarca precoce, ciclos menstruais curtos, a dismenorreia, que é aquela menstruação difícil, incomodativa, debilitante, com dores muito intensas, mulheres que têm infertilidade e o estirão puberal. Moças, a alta estatura chama atenção. Então, essas características configuram o perfil de que tem endometriose. Mas não vamos chegar para todo mundo e dizer, só porque você é alta você tem endometriose. Não, tem que ter uma associação de manifestações para que você possa dirigir o seu diagnóstico no sentido da endometriose.
E como é que eu vou diagnosticar a endometriose? Um exame que é muito passado por nós médicos é a ultrassonografia transvaginal. E quando a gente quer procurar a endometriose profunda, quando aquelas pacientes vêm, doutor, tenho muitas dores ao defecar, doutor, eu não consigo ter mais o ato sexual, durante o intercurso sexual eu sinto muito dor, eu paro as relações por causa da dor. Então nós prescrevemos uma ultrassonografia, solicitamos uma ultrassonografia com preparo intestinal e essa mulher vem a ultrassonografista e na maioria das vezes você diagnostica por imagem a possibilidade de ter uma endometriose profunda. A ultrassonografia transvaginal ela pode ser sem preparo e ela é muito interessante para as pacientes que têm endometriose ovariana. Então, se há suspeita de endometriose ovariana, uma ultrassonografia transvaginal sem preparo é a ideal. Já a ressonância magnética, ela fica orientada para as pacientes, para se ter uma ideia do contexto geral, porque através dela nós podemos diagnosticar tanto a endometriose superficial, quanto a profunda e quanto a ovariana. Mas o exame top de linha, o padrão ouro, é a laparoscopia. O tratamento ele pode ser clínico e pode ser cirúrgico. O tratamento clínico. Ora, nós sabemos que a endometriose é uma doença da menstruação. Então, qual é o objetivo no nosso tratamento clínico? Interromper o período menstrual, certo? Nós vamos agir no ciclo da doença que é responsável pela dor. Então, se essa mulher, a menstruação, causa muitas dores, nós vamos fazer com que essa jovem ela possa menstruar poucas vezes durante o ano. E no tratamento cirúrgico se tenta liberar aquilo que está alterado, aquela aderência, aqueles órgãos pregados. Retiramos os cistos ovarianos, ou seja, tentamos melhorar a condição da pelve daquela mulher, principalmente aquela mulher que tem dificuldade em engravidar, melhorando a possibilidade dessa mulher vir a engravidar. Como comentários finais, claro que essa aula, ela objetiva chamar atenção você a respeito da doença, mas isso você não pode ficar somente nessa aula, você pode fazer as suas pesquisas mais profundamente a respeito da endometriose. Mas no comentário final, nós queremos chamar a atenção mesmo que menstruação debilitante com cólicas intensas, se você tem menstruação debilitante com cólicas intensas, pense sempre em endometriose. Quando uma ultrassonografia revela, ultrassonografia diz, olha, a senhora tem um útero emborcado, seu útero é desviado, e na hora do exame você está sentindo muita dor quando o ultrassonografista movimenta o transdutor ao exame, pense na possibilidade de endometriose. Antecedentes familiares de endometriose, se mamãe teve endometriose, se a prima teve endometriose, se a tia teve endometriose, pense também na possibilidade desta doença. Antecedentes de mioma uterino. Olha, tanto os miomas quanto a endometriose são doenças que têm relação direta com a menstruação. Então, se você teve mioma, pesquise também a possibilidade de você ter endometriose. E, ao procurar o médico, tá, com dores, não esqueça de perguntar.
Não saia de lá sem fazer essa pergunta: doutor, eu tenho endometriose? Muito obrigado pela atenção.